Amigos internautas, estamos aqui novamente com mais um programa Contra-Argumento da AGE São Paulo, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. E hoje nós temos aqui conosco a doutora Júlia Neso de Oliveira, que é presidente da USE São Paulo, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e também presidente do CCDPE, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito do movimento espírita, já que ela é uma pessoa com uma tremenda bagagem dentro deste movimento e provavelmente vai ter muito que nos falar e muito que nos contar. Doutora Júlia, a quantas anda o movimento espírita hoje? O movimento espírita, de uma maneira geral, vai bem. Mas antes eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. E o movimento espírita, respondendo a sua pergunta, dentro da própria caminhada, que nem sempre vai a passos muito largos, mas sabemos das dificuldades de cada um, das casas espíritas, do movimento de unificação, mas eu creio, no meu ponto de vista, que se compararmos o movimento espírita de 30, 40 anos atrás, que é o tempo que nós participamos deste movimento, principalmente no estado de São Paulo, vejo com muito otimismo de que nós estamos caminhando, não como gostaríamos, mas estamos caminhando bem em todos os sentidos do movimento espírita. É claro que existem também as questões problemáticas do movimento espírita. E quais são as dificuldades? Quais são essas dificuldades? Olha, dificuldades, nós temos muitas dificuldades. A principal que eu acho, na minha opinião, é exatamente esse espírito isolacionista do movimento espírita, não é? Nós que trabalhamos e militamos no movimento de unificação ao longo desses quase 40 anos, a gente sabe da dificuldade que nós temos de reunir as casas espíritas, de fazer um programa em conjunto, de levarmos uma campanha a efeito dentro do Estado, dentro do território nacional, quando falamos da Federação Espírita Brasileira. Enfim, eu acho que existe essa dificuldade porque as casas fazem um trabalho bom, um trabalho que louvável, e doutrinariamente muitas casas trabalham muito bem, porém não existe esse espírito de união, não existe o trabalho em que as pessoas se reúnam fraternalmente, falar, não, vamos fazer todo mundo junto porque a causa é única e nós queremos enriquecer o movimento como um todo. Eu acho que isso falta muito dentro do nosso movimento. É verdade, realmente. Será que existe alguma fórmula para se trazer esses dirigentes espíritas, para se motivar esses dirigentes espíritas? Será? Olha, é o que a gente tenta, não é? Ao longo de todos esses anos, não só as federativas paulistas, mas também as federativas de outros estados brasileiros, eu acho que é um grande desafio para todos nós, de trazermos essa casa espírita e tentar sensibilizar através de fundamentações doutrinárias, inclusive, baseado em Kardec, baseado nas mensagens trazidas pelo Chico Xavier, pelo Divaldo Pereira Franco, dizendo da importância do trabalho de união e de unificação. Eu acho que água mole em pedra dura, Eu acho que é por esse caminho que a gente tem que ir, porque não tem como violentar a consciência. Nós precisamos esperar o tempo maturar, todos os corações e todas as inteligências. Então, eu acho que vai chegar uma hora que todos nós teremos consciência de que sozinho podemos fazer um X de atividade. E todos nós juntos fazemos isso numa proporção ampliada. E o Espiritismo, eu penso que nós já estamos passando do tempo, E se o Emmanuel diz no livro O Caminho da Luz que estamos 650 anos atrasados, eu acho que nós temos que recuperar esse atraso e não temos mais muito tempo pela frente. Estamos já numa época de transição
em que as coisas são muito aceleradas, o mundo espiritual está aí concitando já há longo tempo, e eu acho que ele já não aguenta mais ficar esperando a boa vontade dos homens, né? De acelerar esse processo. E se o Espiritismo veio para levedar a massa e veio para desembocar no social, eu penso que é dever nosso correr atrás. Ótimo, muito bom. E vamos para o lado positivo. A senhora falou que, falando em 40 anos de movimento, né, de alterações e modificações desses 40 anos, etc. O que aconteceu de bom nesses 40 anos de movimento? Olha, muitas coisas aconteceram, né? Eu acho que se nós pegarmos 40 anos atrás, a época de um Arilex que lutava brigando, tentando motivar, chamando a atenção das pessoas quanto à postura doutrinária, ele chamava de pureza doutrinária, que o movimento espírita detestava que usava essa palavra, não é? Mas que, enfim, era aquilo que tinha alguém para zelar pelos fundamentos doutrinários. Então, como o papel do Arilex, como o papel de outros que vieram junto com ele, o próprio Herculano Pires, que eu não fui assim muito da época ainda do Herculano Pires, não tive a oportunidade de convivência com ele, mas eu li muitos livros do Herculano e ele sempre chamou a atenção para essa questão, né, das fundamentações doutrinárias e de preservarmos as bases doutrinárias do Espiritismo para que não haja um sincretismo. E ao longo destes anos todos, nós vimos um Espiritismo que era muito mais sincrético no passado do que hoje, e melhorou bastante com a atuação desses companheiros. E agora estou vendo, né, isso é uma percepção minha, não sei se é apenas uma percepção particular, mas o que eu vejo é que o sincretismo agora está retornando com outras feições e com outros títulos, vamos dizer assim. Tem muita autoajuda adentrando dentro do movimento espírita, né, quando nós temos o Evangelho de Jesus, o próprio ensinamento que a própria doutrina nos traz, já é uma ajuda tremenda se nós estudarmos. A gente não tem necessidade de incorporar outros conceitos quanto respeitáveis. Eu acho muito importante deixar bem claro que o Espiritismo não veio para combater nada, mas eu penso que nesse contexto, né, a doutrina espírita progrediu, e se a gente não tomar cuidado, hoje nós estamos voltando a ter as inserções aí de diversas práticas alheias à doutrina espírita, craçando no movimento espírita sobre o beneplácito dos dirigentes espíritas, não só das casas espíritas, como das federativas. Há algum meio, alguma maneira, ou está ocorrendo uma blindagem, ou seja, está havendo uma conscientização por parte dos espíritas de maneira geral, especialmente dos dirigentes, em relação a essa questão? Olha, as federativas procuram fazer isso. A USE do Estado de São Paulo, nós procuramos através de seminários, através de fóruns, através de debates, troca de ideias, discutir as questões doutrinárias, exatamente para que os dirigentes tenham uma posição firme daquilo que é e daquilo que não é espiritismo. Então, a USE vem procurando cumprir o seu papel de federativa, né? Agora, não é fácil, porque a invasão é bastante grande, uma quantidade de literatura enorme, e sabemos que uma parte dessas literaturas são espiritualistas. Não estou dizendo que são prejudiciais, são literaturas boas, só que uma coisa é uma literatura esotérica e espiritualista e outra coisa é a literatura espírita. Eu acho que na medida que nós misturamos tudo, nós vamos fazer um sincretismo, se não como no passado, que o sincretismo era mais voltado com outras denominações religiosas, hoje nós vamos fazer com as chamadas New Ages que nós temos por aí ao nosso redor. Não que o New Age, que os livros espiritualistas não ajudam uma faixa das pessoas que têm acesso e que, se não são espíritas, é uma maneira também
de receber uma ajuda e esclarecimento. Mas se nós somos espíritas, então eu acho que as casas espíritas em particular, ela deve apresentar o espiritismo e as práticas doutrinárias espíritas, né? Estou falando das casas espíritas, não estou falando dos autores, dos escritores que não têm compromisso com a casa espírita. Eles podem vender a sua literatura nos outros meios, porque público nós temos de todas as qualidades sim, e de todos os gostos, né? E não somos nós não somos cerceadores da leitura de ninguém, muito ao contrário, cada um lê aquilo que acha melhor, né? Como dizia o Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E para nós que somos espírita, vamos ensinar o espiritismo, então vamos ensinar o espiritismo, é o nosso papel, né? Agora, quem quiser procurar outras literaturas, naturalmente tem outros locais, outras instituições apropriadas, associações apropriadas para isso, com todo respeito. A senhora tocou num assunto importante e interessante, que aliás interessa muito a AGE, inclusive, que é muito voltada para esse lado social, sociológico do espiritismo, né? E que eu não sei se ele é bem compreendido no meio espírita. O papel da AGE, você diz? Não, o lado social do espiritismo, o lado social e sociológico do espiritismo. Eu acho que tanto as especializadas, de uma maneira em geral, como também as federativas, elas têm não só o conhecimento da doutrina, o estudo, a prática, as atividades que são comuns e são práticas normais na casa espírita, mas nós temos que trabalhar também dentro do social, né? Não só na ajuda daqueles que necessitam de um socorro, vamos dizer assim, material, mas também no sentido de nós adentrarmos a sociedade para levarmos a nossa contribuição. Aquele que recebeu tantas informações do mundo espiritual e dos espíritos, e que nós temos uma doutrina que nos leva a reflexões de melhoria da sociedade, eu acho que é dever do espírita sair das quatro paredes da sua casa espírita. Lá nas quatro paredes ele faz espiritismo, e fora da parede ele leva o espiritismo primeiro na sua conduta pessoal. Eu acho que é por aí que nós devemos, não é levar a conduta para os outros, é levar a conduta pessoal, porque ele sendo um espírita verdadeiro e ele agindo de acordo com os preceitos que a doutrina preconizam, eu acho que ele vai ser um exemplo na sociedade. E aí ele terá voz ativa na sociedade, ele poderá integrar as grandes atividades no mundo, né, não, o mundo corporativo, o mundo, no nosso caso, que somos advogados do judiciário, e ajudar na melhoria do funcionamento como um todo. Acho que podemos modificar, levar, através da nossa conduta, da maneira com que nós procedemos, exemplos e etc., e ajudar a melhorar a qualidade das atividades dos operadores de direito. Acho que essa é uma grande função da Associação Jurídico Espírita, né, que nós temos, felizmente, hoje no estado de São Paulo tem diversas associações jurídico-espírita, em outros estados também, hoje, né, iniciamos não tanto tempo assim, estamos participando deste movimento aqui no estado de São Paulo desde a sua fundação, mas antes do estado de São Paulo já tínhamos a iniciativa do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, sim, né, que fomentavam a fundação da AGE do estado de São Paulo. Enfim, eu penso que, pelo que eu tenho acompanhado, a AGE está buscando esse papel. Por exemplo, você faz parte da OAB, você ou acho que o Storino também faz parte da OAB, da parte dos religiosos. Então, isso já é a contribuição da AGE lá dentro, né? Levando aos nossos fundamentos, porque as pessoas às vezes não conhecem o que é o espiritismo. Confunde os fundamentos doutrinários espíritas com outras doutrinas filosóficas e religiosas e acabam interpretando de uma maneira equivocada. Eu acho que nós temos que esclarecer isso também. E o papel das especializadas é justamente levar a nossa contribuição
dentro da sua classe de atividade. Né? A senhora está nos falando a respeito da atividade do espírita socialmente, em sociedade, em outras entidades, etc. E um outro assunto que também gera muita e muita polêmica seria a atividade do espírita junto à política, no Sim. mundo político, na política. Como é que a senhora vê isso? Olha, eu vejo como uma coisa muito natural a política, porque nós fazemos política na nossa casa espírita, nós fazemos política em toda parte na sociedade, nós somos seres políticos, não é? Agora, a política partidária é um pouco diferente, mas eu acho que o espírita não tem que fugir da política partidária e nem tampouco da política de uma maneira em geral. Eu só acho que deve distinguir aquilo que eu posso fazer numa casa espírita, que é uma política, filosoficamente falando, e esclarecer, estudar sobre essas questões e até praticar de uma maneira mais condizente com a conduta espírita, a política na casa espírita, e a política partidária, que não é permitir que um candidato venha fazer a sua plataforma dentro de uma casa espírita. Não é para isso que a casa espírita serve. Mas eu sou muito a favor de que nós devemos, os espíritas devem apoiar mais os candidatos espíritas, porque na hora que nós precisamos de melhorar as nossas leis, quem é que vai melhorar as nossas leis? Eu acho que nós temos condições para isso, né? De ajudar a melhorar as leis e beneficiar a sociedade, de atuar nos três, vamos dizer, nos três poderes, mas principalmente no legislativo, onde dali saem as leis para que possa disciplinar toda a nossa sociedade. Né? Então, eu penso que o espírita não deve fugir da política e muito menos estudar sobre isso. E as casas espíritas deveriam estudar mais sobre a política, aprender a apoiar os nossos candidatos, vamos escolher os candidatos. Né? Vamos ver o currículo da pessoa, vamos ver se essa pessoa tem boa conduta, se é espírita, se é só de fachada, ou se é espírita verdadeiramente, não é, Semi? De fato, porque não adianta ser só falar, não, eu sou de uma casa espírita, participo de uma casa espírita, mas que ele mostre na sua conduta, no seu currículo, aquilo que ele faz, e vamos apoiar os espíritas. Né? Eu acho muito difícil, eu vejo lá uma companheira nossa se candidatou a vereadora da cidade, teve lá 2 dúzias de votos, ou seja, da família dela. Nossa, eu fiquei escandalizada com isso. Eu falei, mas como é que pode uma coisa dessa? Onde estão os espíritas nessa hora? Onde estão os espíritas? Né? E é uma pessoa, eu não vou dizer o nome por uma questão até de ética, mas é uma pessoa que tem uma atividade intensa social na cidade. Né? E ela foi fazer a sua campanha pedindo para os espíritas, dizendo aos espíritas que estava candidata e ela não foi compreendida. Eu falei, puxa vida, perderam a oportunidade de ter alguém né, na Câmara Municipal defendendo os interesses dos espíritas. Representando. É verdade. Então, Semi, que eu penso, salvo o melhor juízo, né, a respeito da política. E é aquela história que nós já sabemos, né? Se os bons se retraem, abrem o espaço para que os maus ocupem o lugar. E quando são mornos também. Não é verdade? Eu acho que é uma... nós temos esse ensinamento, né? Quando os bons se omitem, exatamente, prevalecem, abre espaço. Deixa o espaço livre para os outros. Não que os outros sejam maus, né? Mas eu acho que se existe o espaço, vamos ocupá-los também. Claro. Claro, não estamos dizendo que os outros sejam maus, absolutamente não é esse o termo, o conceito da citação. Exato. Bom, eu creio que o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. E nós agradecemos a doutora Júlia a sua presença, né? E vamos contar novamente com a participação dos nossos amigos internautas em nossos próximos programas. Muito obrigado.